Fala pessoal, começando mais um Conexões PE, sempre agradecendo a vocês aqui que estão aí aumentando os nossos números de inscritos. Compartilhe, salve, participe aqui com a gente, mande sua mensagem aqui no nosso canal. Deixa eu pedir para o meu parceiro Eduardo aqui apresentar a nossa convidada, Eduardo. Olá pessoal, hoje temos a honra de ter aqui no nosso programa Conexões PE, Sofia Cavalcante, com o tema Energia Sustentável. Ela é fundadora e CEO da Lithium Energia, pioneira em sistema de armazenamento de energia da bateria, especialista em energia e modelo de negócio, tem mais de 100 projetos de energia eólica e solar realizados aqui no Brasil. Tem graduação e mestrado em Engenharia Eletrotécnica, Lisboa, Portugal, e pelo MIT. É uma referência no setor, ministra cursos e representa o segmento de armazenamento da Firjan. É isso? Exatamente. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Sofia Cavalcante, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões PE, com um tema tão relevante e moderno, né? Energia sustentável. Eu que agradeço o convite de vocês de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco a minha experiência aí de energia, né? Um pouco aí desse mundo de energia que já vem tanto tempo aí se revolucionando, né? A gente está em uma nova fase da energia, então eu que agradeço aqui a oportunidade de trazer um pouquinho aqui da nossa visão aqui para vocês. Antes da gente entrar nas perguntas sobre energia e tudo mais, eu queria saber como é que você escolheu, por que você escolheu esse setor de energia? Quais foram os aprendizados, a sua experiência internacional? Como é que foi isso? Perfeito, vamos lá. Assim, energia... E você é pernambucana? Eu sou pernambucana, né? Nasci, fiz aqui todo o meu ensino médio, né? Depois morei um tempo em São Paulo e fiz faculdade fora, né? Então, eu estudei muito tempo em Lisboa, fiz mestrado lá em Engenharia Elétrica e de Computadores, fiz mestrado em Energia, né? Tive algumas passagens na Politécnica da Polônia, trabalhei um tempo na Espanha, então viajei bastante o mundo. E voltei para o Brasil na primeira oportunidade que tive, né? Não posso dizer assim, porque eu queria fazer essa contribuição para o Brasil, né? E ver a gente evoluindo e sendo referência em energia renovável, né? Então, o que me motivou a ir para a energia, né? É porque energia é um insumo base da sociedade, né? Então, a gente é consumidor na nossa casa, a gente é consumidor quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente vai para a fábrica, quando a gente vai para o shopping, Então, assim, é um bem básico e essencial, né? Então, é um papel na sociedade muito importante a energia, né? E morar fora, né, me fez ver, assim, como que a energia acontece lá, né? E a gente no Brasil, quando fala de energia renovável, a gente está sempre 4, 5 anos depois aqui no Brasil. Então, é como se a gente tivesse uma bola de cristal, né, em que a gente consegue prever o futuro, porque a gente sabe que acontece sempre 4, 5 anos na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, em 2018 eu estava na Espanha, né? E lá começou aquele burburinho da taxação solar e que estavam taxando que você não podia gerar sua própria energia. E hoje em dia, chegou em 2022 e a gente está vendo isso acontecer. Aconteceu a mesma coisa, né? Ficou aquela taxação solar. Então, as coisas se repetem, né? E agora eu fundei a Lithium no ano passado, né? E a gente está focado em armazenamento, né? Que eu já olhei na minha bola de cristal e já está dizendo que é esse o movimento que vai acontecer aqui no Brasil também. Então, vamos falar disso. Vamos lá, Eduardo. Está existindo uma verdadeira revolução, né? E muito rápida, né? Quais são as principais mudanças que estamos presenciando, né? E o que vai estar acontecendo agora, nesse momento, na sua percepção? Não. Você já falou um pouco aí que nós estamos andando atrás do mundo, mas, efetivamente, quais são as grandes mudanças que estão acontecendo nesse setor? Bom, eu acho que um ponto principal que traz esse novo mecanismo da energia, que é armazenar energia através de baterias. Primeiro ponto foi porque na última década a bateria caiu 90% do valor do seu custo. 90%? Né? 90%. Então, assim, ela virou uma tecnologia competitiva. Então, esse foi o primeiro ponto que veio... Só para os nossos espectadores entenderem, a bateria do carro, especificamente, ou a bateria de modo geral? Bateria de modo geral. Então, quando a gente fala de bateria, essa bateria que a gente está falando em armazenamento de energia para todo tipo de porte, então, é o mesmo tipo de bateria do carro, é a mesma bateria que é a bateria do nosso celular, do nosso computador, que é a bateria de lítio.
né? E agora a gente está vendo essa bateria ficando muito mais barata, então você consegue utilizar ela em residências, indústrias, comércios ou até para dar robustez, que a gente está agora vai ter o primeiro leilão de energia para armazenamento, né? Então, em grande porte junto os agentes de transmissão, né? Então, as subestações. Então, esclarecendo aí, é lítio, né? Existem outras tecnologias de bateria, tem tecnologia como a de sódio, né? Que tem outros usos, sódio, né? Uma tecnologia que está avançando também. A que a gente costuma ver no carro, né? Nos carros a combustão, né? Não os elétricos, é a bateria de chumbo ácido. Sim. Né? Essa bateria aí, ela tem uma curta duração, uma potência menor, né? Utilizada só para ali starts e outros tipos de uso. E aí a bateria de lítio, ela é uma bateria com muito mais potência, maior densidade energética, né? E aí os carros elétricos todos são com essa bateria de lítio, né? Então, o que aconteceu no Brasil? Essa bateria ficou mais barata, né? E o que aconteceu na energia renovável, né? Muito se incentivou na energia renovável, né? Então, assim, uma coisa que a gente aprende, né? Tanto lá fora como aqui, primeiro chega a tecnologia, depois chega a regulamentação, né? Chega a tecnologia para atender uma demanda, uma dor, e depois tudo vai andando atrás, né? Então, a energia renovável chegou no Brasil, foi incentivado para se produzir muita energia, né? Sendo que qual que é o ponto da energia elétrica no Brasil? Você tem que sempre consumir e gerar ao mesmo tempo, 1 para 1. Então, você não pode gerar mais do que você consome, nem vice-versa. Essa conta ela tem que estar sempre equilibrada e o operador nacional do sistema, que é o ONS lá, faz toda essa regulação para ficar sempre essa conta fechando. Né? E o que aconteceu? A gente investiu muito em renovável para produzir muita energia, né? Mas não foi feito um investimento em transmissão e distribuição que acompanhasse esse desenvolvimento das renováveis. As renováveis, a gente hoje em dia é o 6º maior produtor de energia solar do mundo, né? Em 10 anos a gente está nesse momento. Então, o que acontece hoje em dia, né? O curtailment. O que é o curtailment? Basicamente, as energias do Nordeste, principalmente eólica e solar, geram e precisam escoar essa energia para a conta ficar de pé. E aí o Sul, que está precisando de energia, principalmente no fim do dia, né, quando a energia solar cai, lá não tem como ela receber essa energia, porque não tem transmissão suficiente. Então, a gente está desperdiçando muita energia renovável, né? Então, a gente tem mais ou menos ali por mês 500 milhões de desperdício de energia renováveis, de reais. 6,5 atualmente é a conta bilhões de reais por ano, né? Essa conta só aumenta. O que acontece para você suprir essa demanda de energia que está faltando no Sudeste? Você aciona a térmica. Você aciona a térmica, que é uma fonte muito mais cara. E o que acontece? Esse custo de fonte mais cara, quem que paga? Nós, consumidores, né? Residenciais, comerciais. Então, esse é o problema do sistema. Se investiu muito em produção e pouco em transmissão. Né? Então, agora, precisa ali dar robustez para que esse sistema ele continue a gente aproveitando esse favoritismo que a gente tem de capacidade de energias renováveis. Você colocou que o Brasil é o 6º no mundo, No mundo, de maior capacidade de energia solar. Lembrando que a gente começou depois, né? Sempre a gente começa 5 anos depois. Eu queria que você avaliasse a nossa matriz energética, certo? Desse uma avaliada, já colocando até esse número. E em relação aos outros países, como é que está o Brasil? Então, o Brasil, né, como eu comentei, né, ele sempre a nível de tecnologia, quando se fala ali de capacidade de capital, né, o potencial de compra da gente é sempre mais baixo quando a gente compara com as outras moedas, então, consequentemente, também a gente vai um pouco mais devagar. Mas quando a gente faz de matriz elétrica brasileira, a gente é muito favorecido, né? Então, a gente tem uma matriz elétrica brasileira com 85%, até mais que 85% de fontes renováveis, né? Então, a gente teve toda a questão ali que começou na hidrelétrica, né? Então, muito se investiu em hidrelétrica, né? A hidrelétrica, ela era a antiga bateria, porque você armazenava a energia e você escoava no momento, mas parou de chover, também tinha a questão que você não tinha, faltava energia, né? Então, a eólica e o solar vieram também para complementar e dar mais, né, a diversidade da matriz energética é o que dá a riqueza da gente, né, e segurança para a gente conseguir investir no nosso país e nossas indústrias que vão precisar de energia, né? Então, a gente tem uma matriz ali comparando com o resto do mundo, né? Em média, os outros países têm 30% da matriz elétrica matriz energética de fontes renováveis, né? Então, a gente realmente tem um país muito favorecido quando o quesito é energia. Claro, por favor. Completando essa pergunta de Beto, exatamente. Nessa nossa matriz, atualmente, a gente tem visto muito investimento
na energia solar. A gente viaja aí pelo interior, tem muitas fazendas e muitas terras com aquelas placas de energia solar. Qual é o percentual hoje, aqui no Brasil, da solar, eólica e as outras fontes? Como é que está essa matriz? Completando essa pergunta, e se a gente já chegou a algum limite em relação à solar? Porque foi uma enxurrada, vamos chamar assim, de investimento, né, inclusive financiado nessa atividade, né? Perfeito. Então, assim, hoje em dia, respondendo aí um pouco da matriz energética, né? A gente ainda tem maior parte da nossa matriz ainda vem de fontes hídricas, né? Então, a gente tem 50% da fonte, 50%. 50% ainda é hídrico, né? Depois a gente tem a biomassa, a eólica, aí mais ou menos ali tem em volta de 15%, e voltando para os últimos números, e o solar ali em volta de 11% da matriz elétrica brasileira. 11%. 11%, né? Eu julgava que já estava um pouco maior. Mas é bastante, né, quando Já. você fala de capacidade instalada e não vai parar de crescer, né, a energia solar ela já tem atualmente nacionalizado, muitos gigawatts aí, eu não vou chutar esse número aí, porque é um número bem grande e relevante, né, mas a gente tem muito produto aqui no Brasil e esses produtos eles vão voltar, vão para os telhados, eles vão para as usinas, então essa tecnologia ela vai continuar avançando, né. Agora obviamente ela vai continuar crescendo de acordo com a disponibilidade da rede, porque cada vez mais a rede está saturada. Então, as distribuidoras, elas estão limitando o quanto você pode gerar, ou falando, ó, quero fazer uma usina. Não, você não pode fazer uma usina porque não tem disponibilidade aqui. E não dá para estocar, né? E não tem como estocar, né? É aquela história lá da Dilma, lá, né? Que o pessoal muito brincava no passado, né? Que não tem como estocar Por vento, enquanto, né? Ela estava vendo um cenário que ia vir, né? Eu acho que foi pouco compreendido naquele momento, mas a realidade é essa, né? Que agora, para a gente poder gerar, a gente precisa conseguir armazenar. É como se a gente tivesse investido numa fazenda, né? Que a gente investiu muito na colheita, e agora a gente está com a colheita grande e a gente não tem geladeira para estocar, né? Então a gente precisa começar a colocar numa geladeira. Boa analogia. Para a gente conseguir, né, dar sustentabilidade aos nossos negócios. Mas o governo pensa nisso? Tem algum olhar para esse sentido? Existe, a gente vai ter agora em novembro o primeiro leilão de armazenamento, tá? Em que já foram, inclusive, um número absurdo ali, foram milhares de projetos submetidos para participar desse leilão, né? E esses projetos são basicamente junto ao sistema de transmissão para poder eles darem essa robustez à rede. Então, vão ter projetos no Nordeste, no Sudeste, para que quando tem aí o vento que a gente não consegue estocar, a gente coloca na bateria, guarda, e no momento que a gente consegue escoar, a gente escoa, né? Porque é uma solução muito mais barata e muito mais rápida, né? Basicamente são containers, né, em que você coloca de baterias ali, você faz uma fazenda pequena de containers de bateria, né, uma usina, a gente pode dizer assim, né, e que vai armazenar energia, muito diferente de você fazer uma linha de transmissão, né, que você precisa de licenciamento ambiental, são obras muito longas, muito demoradas, né, e com muito investimento, né, então, assim, isso já está acontecendo, já está próximo aqui de acontecer o leilão, então o mercado de energia só se fala nisso, né, e tá todo mundo muito otimista, porque a gente entende que com a chegada desse leilão vai fazer o barulho que a gente precisa e a relevância que precisa no cenário de energia, se falando de armazenamento, para a gente poder começar a ver os outros agentes, né, agindo aqui para a gente ver esse mercado crescendo, né? Então, como é que você está falando muito internamente, tá? Mas como é que o mercado mundial está observando isso? Olhando para o Brasil, nesses avanços, o Brasil vai começando. Então vamos lá, eu tenho costume, né, tenho indo bastante à China, né, a China praticamente aqui é onde faz toda a exploração do mineração de lítio, né, e que faz as baterias de lítio praticamente para o mundo inteiro, né, então assim, você chega lá, são 50 fábricas, 100 fábricas diferentes, assim, é uma coisa absurda, né, a China está num nível muito avançado, né, e ela que está puxando, empurrando a tecnologia, fazendo com que tudo se mexa, né. Então, assim, quando a gente fala de armazenamento nos outros países, assim, para vocês terem uma ideia, né, na Austrália, assim, se instala mais de 5.000 unidades por dia de baterias. 5.000? Então, assim, na Austrália, né, agora o que acontece? Esses países têm muito incentivo fiscal, então é praticamente mais barato colocar a bateria, né, do que não colocar. Então, as pessoas colocam isso para dar essa robustez para a rede, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, aqui de América do Sul, o Chile já está desenvolvendo muitas usinas, né, de armazenamento. Então,
tudo está crescendo muito esse mercado, né? E a gente já está vendo isso acontecendo lá fora, né? Essas fazendas. Então, principalmente países que têm dependências energéticas ou que são países como o Brasil, né? Que tem uma dimensão continental, né? E que precisa ter essa flexibilidade de poder jogar energia de um lado para o outro de maneira confiável, né? Uhum. Então, é isso, né? A gente já está vendo lá fora, Estados Unidos também, junto aos parques eólicos, solares, né? E com certeza, assim, é inevitável no momento que a gente está no Brasil a gente vê isso acontecendo. Eu acho que eu vou até adicionar um ponto, né? A gente muito se falou sobre a probabilidade de um apagão na Copa, né? No ano passado, também nos Dias dos Pais do ano passado, né? Eu não vi como ficou os dados aqui, que foi recentemente o Dia dos Pais esse ano, mas no ano passado quase que teve um apagão nacional, né? Porque tinha muita geração e o consumo caiu muito, né? Todo mundo em casa, indústria parada, comércio parado, então a geração alta e essa conta de 1 para 1 não estava parando de pé. Então a gente estava à beira de ter um colapso nacional. Então, assim, estamos no limite da matriz elétrica brasileira. A gente precisa mudar, a gente precisa da flexibilidade. Então, a bateria chegou agora e vai ser cada vez mais comum ouvir esse tipo de solução para o Uhum. mercado. Dá. Com relação à eólica, né? Especialmente aquelas que estão no alto mar, que já se tem isso. E nós temos uma costa maravilhosa. Quais são, na sua opinião aí, os desafios que o Brasil tem para se colocar esse tipo de energia no alto mar e puxar isso para a terra, né? Porque tem aí a questão da transmissão. Perfeito. Assim, eu sou uma grande entusiasta de energia renovável, né? Então, eu comecei nas eólicas, vi depois o movimento da solar ficar muito competitiva, né? Então, acabou que paramos de fazer investimento em eólica, ficou mais para o solar, agora a bateria, né? Então, eu acho a solução da eólica offshore, né? Como o pessoal Chamada chama. offshore, né? Que é no alto mar, né? Exatamente. É uma solução incrível, né? A nível de, principalmente no quesito engenharia, né? Certo. Então, Isso já tem bem lá na China, já está já tem. funcionando bem. E principalmente onde que a gente vê muito esse tipo de implementação, né? Na Europa, né? Na Então, Europa. Inglaterra, Uhum. Dinamarca, Noruega, eles fazem muito. Por quê? Porque não tem terra. Então, como não tem terra disponível e precisam de muita energia, Aqui nós ainda não temos isso. não temos isso, né? Então, No lá Brasil. é muito comum, assim, você chega ali, né, naquela região, é um mar de turbinas eólicas, né? Tem vários tipos de tecnologia, tem umas que são flutuantes, Então, é uma tecnologia muito potente, né, e Isso é feito eficiente, mas principalmente para locais que não têm terra, né. Então, quando a gente fala do Brasil, assim, a gente teve o ano passado ali o primeiro ponto de regulação ali, falando um pouco mais, começando a prever a regulação para offshore, porque a gente precisa de regulação, você não pode chegar lá e colocar uma turbina no meio do mar, então a gente começou a prever isso, né. Mas qual que é o ponto? Aí eu vou trazer os desafios dessa tecnologia, né. O primeiro é o custo. Né, é uma tecnologia mais cara do que uma turbina eólica tradicional, né, então você Que tem se toda coloca no campo. que você coloca no campo, você precisa ter toda aquela parte ali de flutuação para você conseguir colocar ela ali no meio do mar, né, e quando a gente chega no Brasil, diferente da Inglaterra, da Dinamarca, a terra é muito barata ainda aqui no Brasil, então você tem muita terra disponível para fazer isso, né, tem um fator de capacidade aí muito bom nas regiões e até um dos melhores do mundo, né, quando a gente fala, de potencial de geração, né, então quanto que a mesma turbina gera na Europa, ela gera o dobro praticamente aqui no Brasil, né, então a offshore começa a ser mais difícil aqui no Brasil por isso. Então, preço e competitividade sempre, né? Porque a tecnologia ela tem que ser competitiva, Sim. né? Porque senão não faz sentido a gente colocar uma tecnologia que vai ser mais cara. Claro. O segundo ponto é a questão ali de logística, né? Então, assim, as turbinas eólicas offshore, elas têm pás, né, num tamanho aí quase que o dobro de uma convencional, que pode ter uns 60 metros, a turbina eólica offshore, elas têm de 100 a 120 metros. Então, a gente precisa ter frota para isso, E né? manutenção também deve ser Exatamente. Tem a questão bem mais complicado. Né? tem a manutenção, tem a questão portuária, né, onde, né, isso aí também é uma oportunidade, eu acho que a gente tem que olhar tudo como uma oportunidade, então trazendo aqui, né, para Pernambuco, né, o Porto de Suape, né, ele pode começar a olhar para isso também ali como uma oportunidade para ele ser um canal preparado para trazer e receber essas turbinas para cá. E óbvio também a questão de escoamento, ela precisa estar em locais que ela consiga transmitir essa energia, fazer toda a parte de transmissão e que consiga receber, porque nada adianta colocar num local que essa energia vai ficar reprimida ali, né. Então, esses são os principais desafios,
mas é uma tecnologia que tende a gente ver aí até o final dessa década os primeiros projetos saindo, já tem várias empresas se estruturando, mas tudo vai depender aí dessa competitividade, se vão haver incentivos, como que isso vai acontecer para que essas tecnologias cheguem aqui para ficar. Só Beto, Tá, não. qual é o mais barato hoje? A eólica, você fazer essa transmissão, ou a solar? A solar. A solar. A solar, ela tá num preço, assim, extremamente barato. A China produziu bastante, a gente produz em outros países também, no Brasil a gente produz também, mas a solar é extremamente barata, ela continua, o preço, ele desceu muito, mas ele já começou a ficar caindo um pouquinho menos do que caiu nos últimos anos, mas ela continua ficando cada vez mais barata, né? Já é uma commodity, podemos dizer assim. Então, assim... Além da energia solar e eólica, Sofia, a gente tem algumas tecnologias que devem sofrer impacto nos próximos 20 anos. Eu queria colocar aqui o hidrogênio verde, a energia nuclear, a fusão nuclear. Qual é o impacto que essas energias aqui, essas tecnologias vão sofrer? Perfeito, né? Então, assim, cada fonte, ela veio para fazer um papel na sociedade, cada um vai ter seu time, né? Assim, falando de dia de hoje, né? Obviamente, eu atuo nesse setor, mas eu atuo nesse setor de armazenamento por um motivo. Porque essa a ferramenta, né, que a gente tem a nível de energia, que está mais madura e competitiva agora. Então, de todas que você comentou aí, o armazenamento é o protagonista do momento, tá? Então, ele que veio para ficar. E aí, indo na sequência aí, a gente quando fala de hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde é uma solução muito boa, né? Muito confiável, mas ela não veio para a gente ver aqui soluções de carros, casas com hidrogênio verde. A gente não vai ver isso, né? O que a gente vai ver, o hidrogênio verde vem para eletrificar, né? E deixar ali as soluções sustentáveis, energias, né? Fugindo das energias fósseis, a indústria pesada. Então, a gente vai ver na parte de agro, indústria, avião, navios, né, que precisam aí cada vez mais depender ali tanto do petróleo quanto do próprio dólar, né? Então, o hidrogênio verde vem para suprir esse papel, né? A fusão nuclear, né, é uma solução aí que eu acho incrível ali a solução, pessoalmente, assim, a capacidade de energia que você consegue gerar com a fusão nuclear é um absurdo, podemos dizer assim, né? Ela é uma tecnologia que vai demorar muito ainda, né? Então, a gente está falando de 30, 40 anos para a gente conseguir ver essa tecnologia ali pronta, a gente conseguir escalar ela e realmente dar volume para ela a nível mundial. Então, infelizmente, não é uma tecnologia que a gente consegue contar com ela para a transição energética, né? Está muito longe ainda e a gente precisa de soluções muito mais rápidas, né? Então, eu acho que ela vem, mas ela vai demorar muito mais do que a gente gostaria que demorasse, né? A nuclear ali de pequeno porte, a gente teve uma regulação esse ano para prever essas pequenas usinas aqui no Brasil também, mas ainda são projetos longos, né? Então, isso ainda está muito primário ainda para a gente conseguir apostar nessa tecnologia. O que vai crescer muito na energia também é a parte a parte de software, TI, datas em cima da energia, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Na energia solar, a gente, na eólica, a gente só gera energia, não tem nenhum controle e deixa lá gerando. Né? Quando a gente começa a colocar medidores inteligentes para ver o consumo, a gente começa a colocar bateria, que você consegue fazer a gestão, você começa a dar muito mais inteligência para os consumidores, e gestão e controle efetivo da energia. Né? Então, vão aparecer softwares, vão aparecer assinaturas de energia, como não daquelas que a gente está acostumado a ver, que tem um desconto garantido, mas assinaturas quase igual de um celular aí no futuro. Né? Então, a gente vai começar a ver outros tipos de energia. Né? Então, você faz uma assinatura, se você tem uma bateria em casa e a rede está precisando de energia, a energia está cara, você já autoriza que alguém que vai estar lá fazendo a gestão vai vender essa energia para você no momento mais caro, né? Você pode fazer trading de energia, né? Então, a gente chega na Alemanha. A Alemanha, ela, com o preço real da energia, né? A gente no Brasil também, puxando aqui, desviando um pouco, mas a gente tem um preço da energia que ele não é muito fiável, ele não reflete a oferta, né? Então, a gente precisa de uma regulamentação que a gente tem um preço que a gente pode confiar mais, como a Alemanha. Então, na Alemanha, o que acontece? 2 da manhã é energia negativa. Então, o que é que você pode fazer na Alemanha? Você carrega a sua bateria às 2 da manhã, com energia negativa, e quando chega às 6 da tarde, que a energia está cara, você descarrega a sua bateria e você vende essa energia. Né? Então, a gente não está preparado a nível de regulação para fazer isso no Brasil, mas esse momento vai chegar. Então, esses tipos de soluções, elas vão chegar, né, empoderando o consumidor, porque a gente vai começar a ter mais controle da nossa energia. Né? Tem um detalhe, só
colocando aqui, quando a gente fala em energia nuclear, fusão nuclear, o nosso telespectador deve ficar preocupado nisso, né? Como é que a gente pode passar para eles aqui? Ó, isso aí tudo é feito com bem regulamentação, bem... Para não se lembrar de Chernobyl. Né? Na cabeça de todo mundo vem lógico isso. A minha vem. Como é que é feito? Bom, então vamos lá. Eu não sou a maior especialista em fusão, então eu vou até medir aqui minhas palavras, né, para não ter nenhum especialista aqui depois falando. Meu ramo ainda muito focado nessas energias que realmente a gente está colocando de pé e que precisa de movimento, né, atual, né? Mas são energias extremamente seguras, né? A fusão nuclear ela é feita com acelerador de partículas, né, que bate dois núcleos, né, basicamente funde esse, né, fusão nuclear, se fala sobre fusão de dois núcleos, né, e que gera uma explosão, que gera muita energia, né. São extremamente seguros, né, agora realmente tem o lixo radioativo, tem tudo isso que tem que tomar muito cuidado, né, então esses projetos ele tem a parte ambiental, tudo isso com muito mais cuidado, né. Então eu acho que esse tempo de amadurecimento ele também requer como que você vai escalar isso, né, porque você fazer um produto super controlado é fácil, né, agora vai colocar isso no mundo inteiro, vai colocar no Brasil, né, em regiões ali que talvez com pouca qualificação, na África, né, então assim, você vai precisar investir na mão de obra em mecanismos, né, de certificações, regulamentações para que isso seja muito seguro, né. Uhum. Então, por isso que toda tecnologia, para chegar no momento de maduro, ela requer muito tempo, né, o próprio hidrogênio verde, né, questão do transporte, que não pode vazar o hidrogênio, como que faz isso de maneira segura. Então, por isso que as tecnologias, a gente fala assim, meu Deus, descobrimos a fusão nuclear, uau, acabou o problema da energia. Precisa de uns 40 anos para deixar ela madura. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? A gente primeiro dá o primeiro passo, comemora, depois volta para a mesa e trabalha pra caramba para isso aqui fazer sentido, né? Eduardo, Vamos lá. A inteligência artificial e os data centers, né? Que estão aumentando aí de forma significativa o consumo de energia. Eu até nem sabia que se consumia tanto. Como equilibrar esse crescimento da demanda com essa necessidade de sustentabilidade? Perfeito. A questão dos data centers é uma grande oportunidade para o Brasil, esse crescimento de data centers, né? Que não vão parar de crescer com o desenvolvimento da IA e toda a questão da eletrificação. Melhor, né? Mais didático essa questão do data centers para os nossos espectadores entender e o consumo. Perfeito. Os data centers, né, são a parte ali de processamento de informações que está por trás ali do nosso chat GPT, que está ali por trás dos nossos sistemas, né? Então, existe ali toda uma estrutura física, né, para que guarde essas informações em nuvens, né, para que essa informação conseguir ser processada, né, então consome muita energia. Aquela pergunta para a IA, o que é que eu faço hoje, como que eu faço essa receita, e chega lá para você em 3 segundos, tem uma máquina por trás gastando muita energia para te entregar essa resposta tão rápido. Então, assim, data centers, né, que são essas centrais, né, de informação, né, enfim, de sistemas, né, que fazem o processamento, né, eles consomem muita energia, né, um data center, ele consome equivalente a uma cidade de médio porte, né, então, assim, é um mundo de energia que precisa para atender esses data centers, né, muita energia. Né? E quando a gente fala do resto do mundo, né? A Europa, a gente viu o preço da energia triplicar nos últimos anos na Europa por causa da guerra da Ucrânia, né? Então, assim, enquanto no Brasil a gente está vendo desperdício de energia, né? Então, é um privilégio para a gente, apesar de ter um custo gigante, falei aqui 6,5 bilhões de reais por ano, né? É um momento em que a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil a gente se posicionar como um paraíso para os data centers. Né? Por que não atrair os data centers para o Brasil, né? Se colocar ali perto das eólicas, do solar, que está localizado somente aqui na região Nordeste, que é onde a gente está com dificuldade de escoar para o Sudeste, né, energia, por que não colocar esses data centers aí, pegar toda essa energia desperdiçada e utilizar a nosso favor? Né? Então, governos, atenção, observem. Exatamente. Então, assim, é uma grande oportunidade para a gente, né? Se está falando, se está trazendo bastante incentivo, né? A gente precisa sempre mais,
né? Mas eu vejo isso aí como uma grande oportunidade para o Brasil para a gente se posicionar, né, para trazer cada vez mais data center. Obviamente, a bateria também vai fazer parte disso, porque ela precisa dessa confiabilidade, né? Então, a gente está já com bastante demanda na Litten ali, vem projetos para data centers, né? Muita procura de data centers aqui no Brasil, mas quando a gente fala de matriz elétrica de maneira geral, assim, eu vejo aqui que a gente pode esperar ou torcer por um desenvolvimento de data centers muito grande aqui no Brasil. O Brasil ele pode se tornar um grande exportador de energia limpa e de produtos ligados à transição energética? Sim, obviamente tem alguns desafios aí, né? O hidrogênio verde, né? Ele é o Porto de Pecém, em Fortaleza, né? Investiu bastante nisso, né? Então existe, com o desenvolvimento do hidrogênio verde, de navios, indústria de fertilizante, aço, aviões que vão precisar desse hidrogênio verde, com todo esse setor demandando mais essa energia, o caminho é esse, né, que a gente comece a ver uma demanda maior e que Pecém aí, principalmente, né, é um grande protagonista quando a gente fala do Brasil, se torne aí um agente fundamental, né, e do outro lado é isso, né, o problema dos outros países, né, a gente vê muitos países ainda com fontes fósseis, países, né, com dependência aí de gás natural que passa ali Sim. pela região da Ucrânia, então assim, o Brasil tem uma oportunidade muito grande para fazer isso, está indo nesse caminho, né? Mas tudo vai depender disso, de incentivos, de como tudo vai comportar e como que essa tecnologia vai se desenvolver. Mas eu torço muito e acho que isso tende a acontecer. E a gente, principalmente o hidrogênio verde. Eu acho que tem essa capacidade grande, né? Eu acho que também, quando a gente fala de baterias, né? A gente está vendo as primeiras fábricas de baterias aqui no Brasil, né? Baterias de lítio, então a WEG já tem a Moura, né, tem uma aqui também, já tá, a Moura não tá mais só em bateria de chumbo ácido, que é o que a gente tá acostumado dos Isso. carros convencionais. Aqui em Pernambuco, lá em Belo Jardim, né? Exatamente, lá em Belo Jardim, eles também estão já com produtos de baterias de lítio, né, eles estão com uma gama bem boa de produtos, então, obviamente, incentivos nacionais para a gente conseguir colocar as fábricas no Brasil são muito importantes, né, então a gente faz pressão e tente que isso aconteça, então acho que isso também vai dar um protagonismo para o Brasil, que a gente tem uma capacidade aí de realmente de tornar a gente um polo de tecnologia e de energia, né, então paraíso energético, a gente pode dizer aqui, né. Eduardo. Bom, você falou aí de regulamentação, que a gente está engatinhando em algumas coisas ainda, né? Fala um pouco de financiamento e mão de obra qualificada. A gente está preparado. As pessoas, tem pessoas preparadas hoje ou estão sendo preparadas no Brasil. Perfeito. Financiamento, né? Esse é um ponto aí que, quando a gente foi muito financiado os projetos de energia renovável, solar, Sim, né? A solar maioria, principalmente, né? principalmente, né? Então, assim, o agro puxou muito o solar ali com incentivos, mais financiamentos privados, FDICs, tudo isso a gente viu acontecendo, né? Agora a gente está falando muito de bateria, né? Então, bateria que precisa acontecer, né? É necessário, ou a gente vai colapsar, vai começar a ter apagões frequentes, a gente vai cada vez ter esse número de curtailment, que é esse desperdício de energia renovável, cada vez maior, limitação do quanto você pode gerar de energia renovável na sua casa também. Então, a gente precisa do financiamento, mas os bancos, eles são sempre muito receosos ali, posso dizer, na hora de fazer esse movimento, né? Ele quer ver todo mundo fazendo para depois ele apostar o dinheiro dele. Então, a gente está num momento em que, obviamente, estamos com a taxa de juros alta aqui no Brasil, né? Então, isso aí é um desafio, mas os bancos, eles estão começando só a petiscar, dar uma olhadinha do que vai acontecer para depois eles assumirem a posição, né? E aí, acima de tudo, né? Quando a gente fala de financiamento, não é dinheiro. Dinheiro o Brasil tem, né? Existe disponível, é dinheiro barato, né? Custo de capital barato. Então, é isso que a gente precisa, começar a ter um custo de capital barato para que esses projetos se acelerem, né? E aí, isso anda junto com a mão de obra, né? A gente precisa... a mão de obra das baterias ela é um pouco mais sofisticada, né? Então ela tem uma questão ali de elétrica, né? É um mercado, né, que é mais de eletricistas, né, propriamente, né? Porque você precisa entender do perfil de consumo, o que é que você está fazendo ali, né? Então é uma mão de obra que ela vai precisar ser especializada para ela entender efetivamente o que ela está instalando ali, para evitar, enfim, né, problemas de instalação, porque a bateria ela entra muito mais próximo do consumo do que o solar entrou, né? O solar você instalava ali no telhado, no solo, colocava em algum quadro elétrico e estava gerando. Agora não, você tem que olhar para todo o quadro elétrico, podemos dizer assim, tudo que está consumindo ali, para depois você colocar a bateria e entender, essa bateria vai dar conta, a gente precisa de mais bateria, tem potência suficiente. Então,
a mão de obra ela precisa ser capacitada, né? E falando um pouco, a gente abriu uma plataforma, né? Ali tem energia, a gente começou há mais de 2 anos no setor de armazenamento, a gente já fez mais de 100 projetos de Isso. baterias aqui no Brasil, né? E estamos fazendo aí bastante projetos. E a gente entendeu, assim, começou todo mundo a me pedir, né? Entender como que eu posso me capacitar, como que eu posso entrar nesse mercado. A gente criou uma plataforma chamada Mais BESS. BESS é o Battery Energy Storage System, né? Sistema de armazenamento de energia, né? Para ter mais BESS aqui no Brasil. A gente quer mais baterias aqui Como no é Brasil. a área disso? Ela é muito extensa? Fala um pouco dessa Eu questão vou pedir do até espaço. para colocar o nome embaixo para a gente. Depois Isso. você passa o endereço do site para a gente colocar aqui embaixo. Com certeza, Para professor. vocês, né, gente? E é uma plataforma, né, que ela é feita para capacitar, né? Para capacitar, para dar uma ferramenta para gerar proposta, para tirar dúvidas, porque, né, principalmente mão de obra não se escala, né? Então a gente precisa que todo o Brasil se mexa, né, para se capacitar, para gerar esses produtos. E, obviamente, quanto mais a gente forçar esse mercado, naturalmente, mais incentivos, mais atenção da China a gente vai ter para receber os produtos, né? Mais a gente vai conseguir viabilizar projetos e fábricas aqui internamente, né? Então, é nesse caminho que a gente vai, tá? Eu te fiz a pergunta do espaço, né? Ah, perfeito, desculpa. Então, assim, de espaço, né? Assim, a bateria, ela nada mais é que um grande power bank, né? Uhum. Um power bank, e aí você vai ter ele no nível que você quiser, né? Então, Explica então traduzindo o que é para um o power português. bank, né? Um armazenamento de energia, né? Então, o power bank, ele basicamente, né, ele vai carregar e descarregar, ele não gera energia. Então ele pode ser gerado com energia, pode ser carregado com energia solar, pode ser carregado com energia elétrica, pode ser carregado com eólica, gerador a diesel. Pode ser no tamanho. Ele é um tamanho de um container, ele é um E, tamanho. e ele que ele costuma ser. Então, a nível residencial, ele pode ser assim, depende do quanto de bateria que você vai colocar, Tá. né? Mas ele pode ter ali, em média, ali, 60 por 60 em 1 metro, como se fosse uma grande Xerox ali, uma máquina de Xerox Certo. ali, Pronto, era isso que né? para Quando a gente fala os ouvintes entenderem, né? quando é comercial, né, industrial, a gente está falando mais ali, uma estrutura ali de 2 metros por 2 metros, né? Então existem soluções assim, existem soluções empilháveis, você vai fazendo umas torres, né, de bateria, então precisou de mais, você vai colocando mais bateria nessas torres. E quando a gente Quer está dizer, é falando... algo que pode ser encaixado. Exatamente. Feito Lego. Exatamente, exatamente. Ele é modular e flexível, né? Ah, Legal. precisa de mais. Vou aumentar minha demanda, vou aumentar a minha produção da fábrica. Pode colocar mais bateria, né? Então ela tem essa flexibilidade. Às vezes a rede elétrica não vai ter a capacidade de te dar essa energia para você crescer seu negócio, mas a bateria ela consegue acompanhar e crescer e te dar essa flexibilidade. Quando a gente fala do leilão de capacidade que vai ter, que são leilão de bateria, a gente está falando de containers, né? Então, containers de baterias, né, em que você coloca eles, 1, 2, 3, tem projetos aí com 100 containers ali, um do lado do outro, né, para dar conta, e a gente já está falando de sistemas muito mais robustos, né, que é para ir realmente atender regiões e regiões, né. Então, tudo depende, né, existe power bank para o celular, que é pequenininho, existe para uma casa, para o comércio, então ele vai aumentando ali, mas o limite, em geral, é o tamanho de um container. Uhum. Vamos pensar aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui. Quais são as oportunidades de negócio, de carreira que vão surgir nessa nova economia de energia e que áreas vale a pena você investir e especializar? Perfeito. Então, assim, vou começar puxando mais uma vez para o armazenamento, né? Bateria veio para ficar. Eu incentivo a todo mundo ali que veio da energia solar, que já está atuando nesse setor, olhar para isso, se capacitar, entender, fazer os primeiros projetos, começar a entender de alguns equipamentos, né? Escolher alguns equipamentos para começar a se capacitar. Na segunda linha aí vem a questão de software, então vai se desenvolver muito software aí, né? A parte de bateria também, né, como eu falei, o solar você não tinha nenhuma gestão, né, você gerava, tá gerando, se gerou pouco, gerou muito, ele tá ali quietinho gerando, né. A bateria não, então tem uma parte de operação e manutenção que você vai precisar estar de olho fazendo a gestão, né, quando carrega, quando descarrega, então vai aparecer esses mercados, novos também, né, para atuar. Tem toda a parte de eletrificação da frota, né, então a gente está falando de eletropostos, então é um mercado que vai gerar muito emprego, que vai crescer, a gente já está vendo agora muito carro elétrico no Brasil, então isso vai continuar se expandindo, né, consequentemente, a gente tem que ter esse planejamento, a gente precisa expandir o eletroposto, né, a gente tem que continuar Que é expandindo muito limitado ainda, né? Principalmente no interior.
Exatamente. limitada ainda. Exatamente. Se não me falha a memória, eu acho que a gente tem 85 mil eletropostos hoje em dia no Brasil. No Brasil. Exatamente. E a gente precisa muito mais, né, para a gente dar capacidade, né? Eu vejo aí que os carros elétricos vieram para ficar, né? O brasileiro aí nos últimos anos, Sim. né? A BYD teve um papel muito importante para isso, né? Ela fez Sim. um trabalho muito forte aqui no Brasil, né? E tá Tinha um preconceito, Muito grande. uma pessoa olhava diferente, e agora não, agora tem uma visão mais Exato. diferente. Da China no geral, né? É. Assim, eu sou uma grande, pessoalmente, admiradora da China, né? Tive a oportunidade de ir algumas vezes aí nos últimos anos, né? E a gente, no passado, né, a gente tinha um determinado preconceito, porque efetivamente tinha um produto de menor qualidade, muitas vezes que vinham de lá, né? Certo. Mas como ele se abriu para o mercado e trouxe muita empresa americana, europeia lá para dentro, né? De cidades como Shenzhen, que eles acabaram aprendendo a tecnologia e eles ficaram muito melhores, né? E com capital muito baixo, começaram a gerar muita coisa com muita tecnologia de muita qualidade, e hoje em dia não tem esse preconceito, tem que acabar, assim, né? Tá Sim. tudo vem da China, muita coisa vem da China, e vem com qualidade. Claro. Então, assim, tudo que a gente já construiu na nossa mente no passado não condiz mais, assim, é produto de qualidade e as pessoas estão provando, né? Os carros da BYD são excelentes e tem Isso. vindo muitas outras marcas aí que a gente tá vendo e podem ter certeza aí que vem para ficar, né? Enfim, fui para a China muitas vezes aí. Atualmente, mais de 50% dos carros da China são elétricos e tem, assim, dezenas de marcas que a gente nem faz ideia que existe, né? Então, aos poucos, a gente vai ver cada vez mais marcas chinesas chegando aqui. E as oportunidades de negócios, queria que você. Os nossos governos, as empresas, o que é que eles precisam olhar mais? Bom, acho que as empresas têm que ter essa visão, né? Tem que ter visão de longo prazo e para onde que elas vão, né? E como que o mercado vai andar, né? Então, assim, o governo precisa entender, né, essa questão ali dessa flexibilidade da energia, então ele precisa, a regulamentação ela é essencial, é o primeiro passo, a gente precisa ter um olhar com cuidado, a gente precisa acelerar as regulamentações para a gente ver tudo isso acontecendo, para a gente ter mais flexibilidade, para a gente ter mais segurança, né? O processo ainda está lento. Está lento, mas é isso. Chegou agora, o setor de solar começou a não crescer mais pela primeira vez desde o ano passado. Ele parou de crescer, ele Solar. tem um crescimento mais estável, né? Então parou aquele crescimento acelerado, a aceleração que tinha. Então, o setor ele está pressionando para que isso aconteça e a tecnologia está batendo na porta, né? Então, precisa desse apertão do setor, né? Da gente passar a palavra das necessidades, né? Para que isso aconteça. Né? É muito difícil quando a gente fala de um país, né, com nossa dimensão, nível continental, né? Quando a gente fala de medidores, que a gente precisa deixar a nossa medição do consumo mais inteligente. Né? Imagina mudar todos os medidores das nossas casas de energia, né? É muito consumidor, né, para fazer isso. Então, tem muito desafio para a gente ainda no setor, né? Então, a gente precisa continuar pressionando como consumidor, né? A gente teve um aumento ali de 9% já em média esse ano, do aumento da conta de luz em média no Brasil, né? Então, teve região que subiu 25% a energia esse ano. Assim, isso é consequência do falta de planejamento, e a gente está pagando por isso. Então, assim, a gente tem que pressionar para que isso mude, né? Como que a gente está produzindo energia limpa, como que a gente tem excedente de energia, e como que a energia não para de subir, e não vai parar de subir, né? Enquanto não tiver mudança. Então, esse é uma questão ali governamental que precisa, né? O setor de energia, ele já está se movimentando para isso, então, eu acho que o pessoal, principalmente da energia solar, o pessoal que vende energia, ele vai começar a entrar mais nesse mercado, então tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade aí, e minha aposta aí é em olhar para o armazenamento, assim, o solar vai continuar, o solar, ele é um ótimo complemento da bateria, né? A eólica vai continuar, mas assim, com muito menos quantidade, né? A energia eólica tem a operação e manutenção muito mais lenta, muito mais sofisticada, desculpa, né? Então, continuar com o solar, mas cada vez mais olhando para a bateria como protagonista aí, né? Então, eu acho que cada um do seu setor, a parte de instalação, a parte de fazer isso como um serviço, fazer a operação e manutenção disso. No futuro, aí, a questão do descarte das baterias, vão surgir mercados para fazer o descarte da bateria, assim como surgiu mercados para fazer o descarte dos módulos fotovoltaicos. Então, acho que são todos
é um futuro aí que vem com bastante oportunidade aí para o setor de energia. A gente só precisa ter a cabeça aberta, tirar os vícios, porque a tecnologia, né, o mundo mudou, né? O que a gente conseguia fazer de solar, o que a gente fazia de outras fontes nos últimos 10, 20 anos não vão ser os mesmos. Então, é abrir a cabeça para os modelos de negócio, entender como se adapta. Mas, assim, tecnologia não se freia, né? A gente só direciona para onde que vai e vai acelerando, porque a gente não pode parar, né, no tempo. Você falou que o mundo mudou e de fato, né? Porque no tempo, a gente não é tão velho assim, né, Beto? Mas nós tivemos aí a China que se notabilizava por exportar brinquedos, né? A gente importava da China brinquedos. Hoje, a China é a grande locomotiva hoje da energia do mundo. Com certeza. Com certeza. É a China que vai fazer essa E mudança, né? quais são, na tua visão, para fechar, as mudanças que o Brasil precisa ter, que conselhos você dá aqui ao governo e também aos empresários para a gente acelerar esse processo e que a energia se torne mais barata aqui no nosso país? Eu acho que a gente tem que, né, quando a gente fala de energia, né, até puxando o offshore, como eu falei, né, vamos fazer energia offshore, a gente tem uma capacidade de colocar eólica offshore aqui, Que é do alto mar. que é a eólica do mar, né? Se a gente precisa preparar, é isso, a nossa capacidade de logística, de receber isso, de transportar isso, né? Então, obviamente, né, vamos colocar bastante bateria é muito pesado, então a gente precisa ter estradas que capacitem isso, né? Então a gente precisa Infraestrutura, ter uma né? infraestrutura geral, né? E essas infraestruturas têm as invisíveis, as não invisíveis, né? A energia faz parte junto com o saneamento da infraestrutura invisível, né? Mas precisa das visíveis ali também para a gente conseguir dar conta de tudo isso, né? Então a gente precisa ter um olhar com atenção para isso, né? Infelizmente, muitas vezes vem na dor, né? Então acho que a gente vai passar por um momento aí que pode ser muito desafiador para o Brasil esse ano com o El Niño, né? Então, com muita dependência energética, com um sistema elétrico ali muito sensível a vento e chuvas, então a gente vai ver isso acontecendo, né? E, consequentemente, a gente fala de um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa, como setor, né, fazer esse movimento para o Brasil e para essa direção. É difícil, né? Porque energia elétrica, eu sempre falo, né? As pessoas não sabem nem ler a conta de luz, né? Então, essa percepção de energia, a gente precisa se educar, né? E outras vezes a gente só sabe, acabou, tem ou não tem energia, normalmente, né? Então, a gente precisa se educar um pouco mais, entender a necessidade da energia. Mas eu acho que o Brasil já está indo nesse caminho, está indo no caminho de regulamentação, está indo no caminho de financiamento. Obviamente, a gente quer sempre que seja mais rápido, né? Do que ele efetivamente é. Mas a gente continua pressionando para que isso aconteça, né? Então, eu acho que esse é o movimento que a gente tem que... Você perguntou ali sobre o governo, né? Eu acho Sim. acho que falta leis, né? Falta regulamentação, falta a gente ter incentivos, né? Isso. A gente, por exemplo, as baterias, a gente tem um imposto de 85% de importação, né? 85%. Exatamente. Absurdo isso. Sabia disso, Não dá para ser competitivo desse jeito. Jamais. Exatamente. E por isso que a gente fica sempre tão atrás, né? Porque além do imposto de importação, o nosso capital não vale muito, né? Então, assim, o real é super desvalorizado. Então, por isso que a gente vê todo mundo na frente e a gente vem atrás, porque o Brasil é muito grande, tem muita capacidade energética e a gente acelera e consegue alcançar ali muitas vezes. Mas realmente ali a gente demora muito para conseguir ver isso acontecendo, né? Os data centers, eles vêm para acelerar isso, ajudar a gente, porque eles precisam de segurança, né? Então, você pensa uma empresa grande, americana, chinesa, vem de fora, vai investir num data center milionário, né? No Brasil, ele precisa ter segurança, Isso. né? Ele não vai fazer isso de maneira que ele não tenha segurança, né? Então, os agentes externos, eles também vão fazer isso e a gente, como agente interno, tem que pressionar para que a gente tenha a capacidade de dar solução e conseguir um capital barato, né? Então, eu acho que é isso, né? Vai ser sempre, né? O cliente demandando, o setor demandando e pressionando para que a gente consiga, né? A gente tem, sempre fala, a gente tem a tecnologia, a gente tem o cliente, a gente tem a dor, né? Então a gente precisa E tem o sol, né? E tem o sol. Se o sol acabar, acaba o mundo. Exatamente. E a gente, graças a Deus, tem sol aí praticamente o ano todo, né? Exatamente. Então a gente vai fazer o mercado acontecer, a gente sempre começa assim, então o mercado de bateria está crescendo bastante, os outros mercados eles vão crescendo, mas a gente precisa acelerar, né? Então, isso aí, o governo ele tem uma participação essencial,
né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mostrar a necessidade disso, né? Os consumidores não entenderem que é um absurdo, a energia está 9% mais cara esse ano, né? E, de maneira geral, estados tem uns muito mais prejudicados do que o outro, né? A gente não pode ser passivo nisso, né? A gente tem que realmente... O que está acontecendo? Se a gente é o Brasil, se a gente produz tanto, Isso. por que eu estou pagando mais caro pela minha energia, né? Tem tanta energia que as pessoas estão sendo taxadas para consumir energia, então por que isso está acontecendo? Então, eu acho que parte também de nós como consumidores fazemos nossa parte de nos educarmos nisso, de entendermos o papel da energia, que é um bem, né, essencial, né, e pressionarmos aí para ver mudanças. Muito bom. Ok. Antes de fazer os agradecimentos finais, eu pedia, Eduardo, aqui para dar uma passada aqui nos nossos parceiros aqui, Eduardo, por favor. Pessoal, obrigado pelo apoio. A AWA Capital, XP Investimentos, Aversado, Cafés Especiais, Cultura Inglesa, a Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, Parladelli e a Taverna Suíça, que esse mês de agosto, 58 anos, lá na nossa querida cidade de Gravatar, na terceira geração, na administração aí do Joey Truan. Um abraço para toda a equipe, parabéns. Não é fácil para uma empresa no interior do estado, restaurante, estar na terceira geração no Brasil. Muito bom. Doutora Sofia Cavalcante, muito obrigado pela sua participação aqui. Aula. Foi uma aula, esclareceu muitas coisas. E vamos em frente. Pedir para que a regra do jogo se torne mais fácil, né? E a gente possa ter um desenvolvimento mais rápido. E né? mais fácil, que ela aconteça, que a regra apareça. A regra apareça. Né? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Beto. Obrigado. Obrigada a vocês aí pelo convite. E contem com a gente aí para fazer esse movimento aí, ver o Brasil sendo protagonista mundialmente, ser aí, como eu comentei, um paraíso energético aí para todos os tipos de indústria. Não só data centers, né? Acho que data center vem para mudar muita coisa, mas todos os outros setores. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, Sofia. Valeu, Eduardo. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Valeu. Salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Quero ver vocês aqui presentes com a gente aqui no Conexões PR.